Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba. Estamos começando aqui mais um programa Evangelho no Jefa. Aliás, quero agradecer imensamente as inúmeras mensagens de carinho que nós recebemos em relação ao primeiro programa da semana passada. Muito obrigado. Espero que vocês continuem nos acompanhando no momento em que o vídeo está indo ao ar ou em algum outro momento, porque o vídeo vai ficar gravado lá no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado. Espero que vocês realmente tenham uma noite abençoada, um dia abençoado, dependendo do momento em que vocês assistirem esse vídeo. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre, nos dando todo o auxílio e todo o amparo que a gente necessitar em nossas vidas. Peço à espiritualidade amiga que esteja presente nos lares e nos corações de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos dar sequência aqui à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 1 e agora vamos ler o item 3, que é o item o Cristo. A gente falou primeiramente sobre Moisés e agora vamos falar sobre Cristo, sobre o nosso Mestre Jesus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres em relação a Deus e ao próximo, o que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente no fundo e na forma. Ele sempre combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e acrescentando: aí está toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei, se fosse para privilegiar alguns homens, ou mesmo um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções, objetos de igual cuidado. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. A sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas sobre o reino dos céus. Mostrar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas vindouras, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a lançar o germe da verdade, que, segundo ele mesmo declarou, não poderem ser então entendidas. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário mesmo que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então Jesus, ele veio nos ensinar a lei do amor. Moisés precisou usar de algumas palavras um pouco mais duras em alguns momentos, porque o povo daquela época ainda era um povo extremamente endurecido. Quando Jesus veio, nós que provavelmente estávamos lá, naquela época já, em outras encarnações, obviamente, Jesus já veio nos trazer essa mensagem do amor, porque nós já tínhamos condições de, naquele momento, entender as suas palavras. É claro que muitas de suas palavras, até hoje, têm um sentido obscuro no coração de muitas pessoas. Como assim amar a tudo e a todos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo?
sendo que muitas vezes nós não conseguimos nem nos amar. Mas esse é o caminho que Jesus nos deixou. Essa foi a receita de bolo que Jesus nos deixou e cabe a cada um de nós, da melhor maneira possível, colocar em prática no nosso dia a dia. E como a gente está aqui num centro espírita voltado ao trabalho dos animais, será que os animais não têm esse papel fundamental nas nossas vidas? De fazer com que a gente aprenda o que é o amor verdadeiro? Fazer com que a gente entenda que amar incondicionalmente é o grande caminho para que a gente possa seguir os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus que Ele nos deixou? Os animais podem ainda não ter a noção de Deus, podem ainda não compreender o que é Deus, mas com certeza eles sentem o que é o amor. Eles sabem já o que é o amor. E sendo assim, como filhos de Deus que somos, nós e os nossos irmãos animais, nós temos muito que aprender com eles ainda. Então que a gente aprenda esse significado verdadeiro das palavras de Jesus, que a gente consiga colocar realmente em prática, e se precisarmos dessa ajuda dos nossos irmãos animais, por que não? Quero ajuda mais singela, mais pura do que o amor que eles têm para conosco. Que a gente consiga, primeiramente, amar os animais, se for o caso, mas principalmente conseguir pôr em prática o amor a todas as criaturas, a todos os nossos irmãos de humanidade que convivem conosco, que sabemos que muitas vezes não é uma tarefa fácil, diante de tantas crueldades, de tantas situações em que a gente vê acontecendo por aí. E eu queria aproveitar o momento, e destacar algumas imagens, falar, na verdade, sobre algumas imagens muito tocantes que nós vimos recentemente, diante da tragédia gigantesca das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Várias pessoas, ao serem resgatadas, estavam com seus animaizinhos no colo, cães, gatos. Muitos não quiseram receber a ajuda se não tivesse ajuda também aos seus animais. O que já é uma prova desse amor que nós temos. Do quanto os animais realmente representam nas nossas vidas. Esse amor puro, esse amor incondicional. Fica aqui o nosso carinho, fica aqui a nossa vibração de amor e de luz a todos os nossos irmãos gaúchos. Destaco aqui um amigo querido que está lá no Rio Grande do Sul, amigo Padre Paulo César Rosa, que já esteve aqui conosco várias vezes fazendo lives nas terças-feiras, esteve presencialmente conosco também em janeiro de 2023, fazendo uma palestra magnífica no nosso centro, que inclusive está lá no nosso canal no YouTube, quem quiser assistir depois. Todo o nosso carinho ao meu amigo Paulo César, Padre Paulo César, e a todo o povo gaúcho que está passando por esse momento tão difícil, por esse desafio tão gigantesco em suas vidas. Mas que os animais que estão ali junto desses irmãos possam de alguma forma amenizar as suas dores, amenizar toda a situação difícil pelas quais estão passando, e os animais que estão perdidos, que muitas vezes perderam seus lares, possam, se possível, reencontrar os seus tutores ou encontrar um novo lar. Então essa era a mensagem que nós tínhamos para a noite de hoje, para o nosso programa de hoje, Evangelho no Jeff. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, nosso verdadeiro guia e modelo, esteja sempre presente em nossas vidas, esteja sempre presente em nossos corações. E a gente vai fazer agora as vibrações pelos animaizinhos. Convido a todos para acompanharem conosco, vibrarem intensamente pelo seu animalzinho que eventualmente esteja doente, ou por todos os animais, por todos os seres da criação que estejam precisando de uma vibração positiva na noite de hoje. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos,
nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Muito obrigado a todos que estiveram conosco em mais este Evangelho no Jefa. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.